Fala pessoal do segundo ano, mais uma aula de artes nessa quarentena. E depois da gente entender o processo de luz e sombra, de vocês entenderem de onde vem a luz, onde fica a parte da sombra própria, para onde vai a sombra projetada, agora a gente vai começar a entender como a gente pode representar esses sombreamentos, certo? Então a cada aula a gente vai fazer um tipo de sombra diferente. Existem vários, eu vou ensinar 5 para vocês, tá? A primeira aula, nosso primeiro tipo de sombra, vai ser a sombra esfumaçada, que também vocês podem achar como esfumada. Não tem um certo, tá? Pode ser ambos os termos. Se vocês procurarem na internet por sombra esfumaçada, né, tá aparecendo aí na tela, vai ter um monte de efeitos de maquiagem, tá? Não é o que a gente quer. A gente está pensando em desenho. Para que serve essa aula, né? Para vocês melhorarem um pouco a forma de representar, para a gente atingir um realismo maior, ou para melhorar, simplesmente melhorar nosso desenho, tá? Lembrando, vocês precisam aplicar essas novas técnicas nos trabalhos de vocês. Assim como semana passada eu pedi que vocês desenhassem uma casa em perspectiva isométrica, conteúdo do ano passado. Então vocês percebam isso, vocês vão aplicando sempre. Eu vou solicitar, não é só aprender por aprender, eu gostaria que vocês utilizassem. Então a primeira sombra esfumaçada, né, o que é? Vamos pensar, esfumaçado lembra fumaça, tá? A nuvem de fumaça, ela é densa no meio e ela vai se dissipando conforme ela vai terminando a nuvem, certo? E esse é o conceito dessa sombra. Ela começa bem escura e conforme ela vai se misturando com a parte iluminada, ela vai gradativamente desaparecendo. A palavra que a gente vai usar muito nesse tipo de sombra é o degradê, né? Que é uma mudança gradual de uma cor para outra. Gente, isso é técnica, tá? Precisa aplicar antes, né? Primeiro que dessa vez a gente vai usar o tão famoso lápis 6B. Ele é ideal para isso. Não precisa ter, pode ser com lápis normal, tá? Pode ser com lápis de escrever, pode ser de lapiseira. Vocês podem usar tintas. Então segue o vídeo agora e eu vou mostrar diversos materiais que vocês podem usar para fazer a sombra esfumaçada, certo? Escolham uma técnica, um material, desculpa, e se quiserem usar, tentem um segundo, façam 2 objetos, né? O tema que eu solicito é uma laranja, então vocês vão desenhar na folha uma laranja e vão aplicar a sombra esfumaçada, né, da própria laranja e a sombra que ela projeta na superfície, certo? Não tem mistério. Acompanhem aí as diferentes técnicas, né, os materiais que a gente pode utilizar para fazer a sombra esfumaçada e aplique. Postem no Classroom e até o próximo tipo de sombra. Boa semana, se cuidem. Muito bem, gente. Então assim, ó, primeiro tipo de sombra com lápis 6B, né, primeiro material. E esse jeito que eu fiz agora, ó, é o jeito errado, né? Passar uma camada de escuro ali com 6B e depois passar o dedo. A gente vai ter uma área escura e uma área suja, literalmente. Então o que a gente tem que fazer é pegar o lápis 6B e passar aquela camada escura ali, que eu fiz primeiro, só que aí com o próprio lápis, não esfumaçando, não passando o dedo, nada, a gente vai aplicando uma camada com o próprio lápis, fazendo um degradê e pintando, deixando mais clarinho, tá? Então, ó, aos pouquinhos eu vou clareando, diminuindo a pressão do lápis no papel e deixando mais claro. Cuidado, também não adianta fazer uma linha escura e de repente uma bem clara, precisa ter um meio termo. Aí eu vou usar aqui, ó, tô usando um esfuminho. Isso aqui é um bastão de papel prensado que serve justamente para espalhar esse grafite. Então olha só, eu vou passando aqui e vou espalhando no papel e ele vai tirando nas partes sem só papel, ó, ele vai deixando esfumaçadinho, e nas partes onde tem o grafite ele vai eliminar aquele riscadinho do lápis quando a gente está pintando, tá? Então eu vou passando. Quem não tem esse esfuminho, tem em qualquer bazar,
tá? Não é muito baratinho, mas também não é o fim do mundo de caro. E quem não tem isso pode passar o próprio dedo, pode passar um papel higiênico amassado, pode passar um cotonete, tá? O dedo é o mais simples e usado. Ó, então eu tenho um degradê do bem escuro pro claro. E aí a sombra projetada é a mesma coisa, perto do objeto é bem escuro e conforme ele vai espalhando, né, vai sumindo essa sombra. Faço a mesma coisa, passo o 6B, vocês podem usar o HB, o grafite normal, né, o lápis de escrever normal, quem não tem o 6B. E depois passo o dedo ali ou o esfuminho para espalhar. Esse é o jeito mais tradicional que tem de fazer a sombra esfumaçada, né? Que é o que vocês podem fazer no desenho da laranja ali que eu pedi. O próximo material é a aquarela. Então aqui eu já tinha iniciado, ó, eu passei um tom claro. Aqui eu inverti, eu fiz o lado claro na esquerda e o escuro na direita. Então eu passo a camada de aquarela com a cor clara e depois eu pego outro tom mais escuro e vou passar na parte de sombra. Para fazer o degradê com a aquarela, eu preciso ter as duas cores ainda molhadas, elas não podem secar, para que eu consiga fazer essa mistura de degradê. Não é uma regra na aquarela fazer esse tipo de mistura, mas para nossa técnica estudada, sim, precisa ser. Então, olha só, eu vou aplicar ali a parte escura e com a tinta ainda molhada, eu vou misturando as duas. Olha só como elas vão se misturando e vão criando o efeito de degradê e de esfumaçado. Vou eliminando os excessos. Essa é uma técnica bem específica, um material bem diferente, né? Quem gosta, quem já trabalhou sabe das dificuldades que esse material apresenta, e quem nunca usou, mas está afim, né, experimenta. Tem as aquarelas escolares, elas não fazem esse degradê, elas não expandem tanto, mas dá para fazer. E a sombra projetada agora, então eu começo com o tom escuro e misturo com o claro. Com esse tipo de material aqui, gente, vocês não precisam fazer o trabalho, só quem tiver e quiser, tá? Vocês vão usar o que vocês têm em casa. Essa é a proposta dos trabalhos no isolamento social, a gente usar o que tem. E um lápis de escrever, espero que todos vocês tenham. Dou uma misturadinha. O próximo material então vai ser o lápis de cor. Esse aqui tem um vídeo no canal até para quem quiser entender melhor, explicando como é que se faz o degradê com lápis de cor, tá? Ele também é tipo o grafite, o lápis 6B. Primeiro a gente passa uma camada, eu vou usar 3 cores, tá? 3 tonalidades, o preto, o amarelo queimado e o amarelo mais clarinho. Então o que eu faço? Eu passo uma camada de preto bem forte e faço o degradê diminuindo a pressão do lápis com o próprio preto. Então olha só, eu fiz bem escuro ali na direita e conforme foi indo para a esquerda eu fui clareando. Aí, ó, precisa estar bem feitinho esse degradê, não pode ter uma linha do bem escuro pro cinza ali, né? Então posso usar o dedo para dar para deixar ele mais parelho, e aí eu vou com o tom do meio, que é o amarelo queimado. Aqui tá a grande sacada. Eu vou pintar forte por cima da parte cinza que ficou antes, ó. Eu posso ir até o preto, inclusive, até passar por cima do preto um pouco. E vou pintar forte. E aí, eu vou começar a clarear esse amarelo queimado. Eu vou começar a diminuir a pressão de novo, né? Eu pintei bem forte ali para a direita e vou indo para a esquerda, diminuindo a intensidade e a pressão do lápis, fazendo de novo um degradê do amarelo queimado com ele próprio, né? Pintando forte e vou pintando fraco aos poucos. A gente tem um pouco de reflexo da luz, né? Que
Às vezes parece falha, mas é o reflexo. E agora eu vou pro terceiro tom, o amarelo bem claro, e vou pintar por cima daquela parte que eu deixei mais fraquinho do amarelo queimado, olha só. E aí eu tenho um degradê. A sombra projetada é a mesma coisa, começo com o preto. Aqui vocês podem ver, eu não vou fazer muito essa de diminuir a pressão e vou deixar mais... vai ficar mais aparente a mistura, as trocas de cor. Isso não é interessante para sombra esfumaçada. E por último, a gente vai para o pastel, o giz pastel seco. Esse aqui, ele é ótimo para fazer o degradê, porque ele é todo esfarelento, ele permite essa mistura. O único problema aqui desse nosso desenho é que eu fiz um círculo muito pequenininho, né? E aí o giz pastel, a gente não tem... Existem lápis de cor que são que é o pastel, né? Em forma de lápis, e aí a gente pode apontar e a gente tem uma precisão muito maior do traço. O que eu tô fazendo aqui é mais ou menos pegar um pincel, aqueles de pintar a parede, e tentar fazer detalhezinhos. Vocês já devem ter passado por isso, né? Tem que fazer um trabalho com tinta na escola e só ter um pincel largo, e aí a gente não tem como fazer detalhes pequenos, é mais ou menos isso. Mas dá para ter uma ideia de como funciona o material. Ó, eu passo ali, um perto do outro, e depois eu vou passar o dedo e o cotonete, então, para fazer o degradê. Olha só como eles se espalham e se fundem facilmente, né? Até demais, às vezes, né? Dependendo do caso, a gente nem quer tanto e ele acaba se misturando. Esse aqui, ele é tipo, na questão de sujeira, ele é muito parecido com o lápis 6B. Se a gente passar o braço por cima ali, a mão, vai borrar tudo. Então eu espero que vocês tenham entendido bem qual é a grande moral da sombra esfumaçada ou esfumada, que é o degradê, a mistura gradual do tom escuro da sombra para a luminosidade, para a parte clara. Tá? Quanto mais imperceptível for a mudança de cores, melhor vai ser o trabalho de vocês. E lá no início, né, quem for fazer o trabalho com lápis 6B ou lápis de escrever, cuidem para não cometer aquele erro de pintar com lápis preto e passar o dedo em cima simplesmente, e daí ter uma área escura e uma área borrada suja. Não façam isso. Faz o degradê primeiro, faz ele com o próprio lápis, diminuindo a intensidade da pintura e depois esfumaça com o dedo, só para... Passar o dedo é justamente para tirar aqueles risquinhos do lápis, certo? Trabalho simples, né? Só uma laranja ali. Quem quiser testar 2 materiais diferentes, faz 2 desenhos na mesma folha e posta lá no Classroom.